E agora, clama ao Senhor agora, para que o Senhor nos traga, o Senhor nos traga, através desta ferramenta que é o Frei Gilson, o que o Senhor quer nos dizer. Um instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor está aqui, um povo à procura de te encontrar, para viver o que essa música diz: somente em ti eu construirei a minha casa. Senhor, toca agora em tudo o que está na mente e no coração do Frei Gilson, que o Senhor mesmo inspirou. Meu irmão, minha irmã, solta a sua voz no Espírito agora e ora pelo Frei Gilson. Shini alabalari, 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 oi alabalari, alabari, alari, oi alabalari, alari, alari, shini alabalari, alari, alari, oi alabado. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, para que ela cuide desse momento e que acalme o nosso coração, irmãos. É alegria, mas com serenidade, a serenidade própria de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos sentando com calma. Você que está mais à frente, você pode até ficar, mas dá um jeitinho de sentar, porque todo mundo tem direito de ver, tá bom? Senta aí, vai procurando o seu lugar. Isso. Pode continuar, Peter, acalmar um pouco. Vamos cantar mais uma vez esse refrão? O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Descobri, pois eu descobri, aqui é meu lugar. que aqui é o meu lugar. Mais uma vez, bem suave, canta de novo. Meu coração. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Bom dia, PHN. Quem está feliz de estar aqui? Levante a mão, por favor, quem é a primeira vez que está no PHN. Eu gostaria que a Canção Nova olhasse isso. Levanta a mão e fica levantada quem é a primeira vez que vem para o PHN. Peter, 90% das pessoas que estão aqui é a primeira vez que vieram ao PHN. Uma salva de palmas para todos. O que vocês estão pedindo?
Tem gente que precisa sentar para os outros poderem ver. Se alguém está pedindo para você sentar, tenta sentar. Tenta sentar. Isso, vai tentando sentar. E se a pessoa não conseguir sentar, você que está sentado tenha paciência. Posso pedir um grande silêncio agora? O Frei só começa a pregar se tiver um grande silêncio, pode ser? Se tem alguém falando do seu lado, pede para ela fazer silêncio. Eu queria que você já fosse pegando a sua Bíblia, esquecesse seu celular, pegasse a sua Bíblia e faz silêncio, não conversa com ninguém. As multidões recorriam a Jesus e elas faziam silêncio para escutar Jesus. E o silêncio devia ser tão grande porque não tinha microfone e essas caixas potentes que a gente tem aqui. Então vocês imaginam as multidões correndo para Jesus, 3 dias, 3 noites, não tinha luz, não tinha palco, não tinha telhado para cobrir do sol, e diz a Bíblia que elas ficavam 3 dias, às vezes até sem comer, porque elas tinham sede da palavra. E com certeza eles faziam silêncio, porque sem silêncio não conseguiria escutar a palavra de Deus. Amém? Então se tem alguém falando do seu lado, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo de 19 a 22. O PHN este ano está pregando sobre o querigma, uma pregação querigmática, ou seja, o amor de Deus, pecado, salvação, Espírito Santo, aquelas pregações que são bem querigmáticas. E a mim foi confiado pregar sobre comunidade. É uma das pregações que fazem parte do querigma. Essa passagem me deram como base. Eu vou lê-la agora, mas ela vai fazer sentido mais para frente da pregação. Mas já vamos ler. Efésios 2, de 19 a 22. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Essa palavra é fantástica, mas você só vai conseguir compreendê-la no final dessa pregação. Amado irmão e amada irmã, ao rezar sobre o que pregar, sobre comunidade no PHN, Deus então me fez ir até a palavra de Deus, e nós vamos focar toda a nossa pregação, repita comigo, discípulos de Emaús. Nós vamos focar toda a nossa pregação nos discípulos de Emaús. Onde que nós encontramos os discípulos de Emaús? Depois da morte de Cristo. Eles eram discípulos de Cristo, e por causa da morte de Cristo estão tristes,
estão desesperançosos, estão andando pelo caminho acabrunhados. Só que Jesus tinha avisado que ia morrer, Jesus tinha avisado que ia ressuscitar. E diga comigo assim: Jesus tinha avisado que ia morrer, Jesus tinha avisado que ia ressuscitar, e Jesus tinha dado uma palavra de ordem. Qual é a palavra de ordem que Jesus disse antes de morrer? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Aliás, só me corrigindo, não, é isso mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Achou aí? Leia comigo. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. O que ordenou? Não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui poucos. Jesus está falando da promessa do Espírito. Se você for no versículo 6, o que já acontece aí? É a ascensão do Senhor. Então, antes de o Senhor subir ao céu, ele avisou, mais uma vez, diga comigo, Jesus avisou que ia morrer, Jesus avisou que ia ressuscitar, Jesus avisou que ia enviar o Espírito Santo. Só que Jesus deixou uma ordem clara. Repete comigo, Jesus deixou uma ordem clara: não se afastar de Jerusalém. O que significa essa Jerusalém? Apocalipse vai usar para a palavra Jerusalém, a Jerusalém celeste, a igreja celeste. Então eu quero que você entenda como Jerusalém, igreja. É como se Jesus já estivesse preparando os seus discípulos: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês, eu vou voltar ao meu Pai, mas eu quero que vocês se mantenham em igreja. Não é cada um no seu lugar, não é cada um no seu quadrado, não é cada um na sua casa, não é cada um com o seu Wi-Fi, não é cada um na sua internet, não é cada um no seu beco, é em comunidade. Eu quero que vocês permaneçam juntos em Jerusalém, eu quero que vocês permaneçam juntos na igreja, eu quero que vocês permaneçam juntos, Efésios, que eu li, acabei de ler, no fundamento dos apóstolos. Quem estava em Jerusalém? Os apóstolos. Nós lemos Atos dos Apóstolos capítulo 1. Se nós lêssemos Atos dos Apóstolos capítulo 2, quem é que está em Jerusalém recebendo o Espírito Santo? Os apóstolos e a Virgem Maria. Onde que Jesus queria que os discípulos de Emaús estivessem? Em Jerusalém. Onde Deus quer que você esteja? Pode dizer, em Jerusalém. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus quer que você esteja, que você não se afaste de Jerusalém, que é a igreja de Jesus Cristo, que é o fundamento dos apóstolos. Ficou claro, sim ou não? Vamos agora entrar no texto. Eu queria que você marcasse a sua Bíblia. A gente não vai sair mais desse texto. Por mais que eu peça para você abrir outros, nós sempre vamos voltar a este texto. Então pode abrir agora Lucas 24. Lucas 24. Jesus já havia ressuscitado. E nós vamos agora nos deparar como estão os discípulos de Emaús.
E eu queria que você, ao olhar a história dos discípulos de Emaús, veja se você está sendo um discípulo de Emaús também. Achou aí na Bíblia? Lucas 24. Vamos ler versículo de 13 a 14. O que está escrito aí? Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús. Mas Jesus pediu para eles irem para Emaús? Eu não ouvi. Jesus pediu para eles irem para Emaús? Eles estão indo para... Jesus pediu para eles ficarem em... Então é como se sua mãe, alguém dissesse, vai para Canção Nova, e você está em outro canto. Como você já fez muitas vezes, eu sei. Jesus pediu para eles permanecerem em Jerusalém. Eles estão indo para... Olha a distância, a Bíblia vai falar a distância. Quanto tempo distante, olha aí. Distante de Jerusalém, 70 estádios. A Bíblia ainda ela está dando a distância para a gente, para dizer, vou deixar bem claro, eles estão se afastando da vontade de Jesus. Jesus pediu, permaneçam em Jerusalém. Eles estão afastados, distante de Jerusalém, 70 estádios. Jerusalém, lembra, é a igreja. Eu já quero dizer aqui, o quão distante você está afastado da igreja. E eu espero que este PHN seja a volta de muitos de vocês para a igreja de Jesus Cristo. Esse PHN. Eu já quero dizer para você que não importa quantos estádios você estava afastado da igreja, não importa quantos estádios você estava afastado de Deus, você, mesmo estando afastado, você vai perceber que Jesus mesmo vai ao seu encontro, Jesus mesmo vai ao encontro desses discípulos e vai trazê-los de volta. E Deus te trouxe para a Canção Nova, para te trazer de volta para Ele, para te colocar na Jerusalém. Eu sempre me emociono de vir pregar no PHN, porque um dia, com 14 aninhos de idade, eu estava aonde vocês estão. Nem barraca eu trazia, nem dinheiro para barraca eu tinha. Eu dormia no chão, qualquer coisa. Mas naquela época, eu estava afastado de Deus. E muitos PHNs que eu vim, me ajudaram a recuperar os quilômetros de distância que eu estava da igreja. E os PHNs que eu participei me ajudaram muito a voltar para Jerusalém. Ergue a sua mão direita e diga: eu vou voltar para Jerusalém. Olha para quem está do seu lado, você vai voltar para Jerusalém. Quantos estádios eles estavam distantes? Leia aí de novo, distante de Jerusalém. Eu não pesquisei quanto de distância é isso. Depois vocês pesquisam. Versículo 14, o que está escrito aí? Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Eu quero que vocês estejam com ouvidos atentos. Porque eu vou trazer muitos padres da igreja e vocês vão escutando o que os padres da igreja vão falando. Cirilo de Alexandria, ele diz assim: enquanto 2 discípulos caminhavam para uma vila chamada Emaús, falavam sobre Cristo. Mas, preste atenção, considerando-o como não vivo. Então aqueles discípulos estavam falando sobre Cristo, só que estavam falando sobre Cristo morto. Estavam falando sobre Cristo, mas não como se Ele estivesse vivo. Não, Ele está morto, está tudo acabado. Mas lamentando-o como morto. Enquanto conversavam,
Jesus aproximou-se e seguiu com eles sem ser reconhecido por eles. Nós vamos chegar lá. Pois seus olhos estavam impedidos de reconhecê-los. Sabei que esses 2 discípulos pertenciam ao número dos 70. Cirilo de Alexandria diz algo interessante. Lembra que Jesus escolheu 12, mas também escolheu 70? Esses discípulos de Emaús provavelmente faziam parte do grupo dos 70. Estavam discutindo sobre Cristo, mas um Cristo morto. Amado irmão e amada irmã, quando você se depara com uma fé aonde para você Cristo está morto, não existe fé desse jeito. Por que que eles estão se afastando de Jerusalém? Porque para eles Jesus está morto. Por que que eu um dia fiquei afastado de Deus e fiquei afastado da igreja? Porque para mim as coisas de Deus não valiam para nada. Porque para mim as coisas de Deus estavam mortas. Porque eu não acreditava que eu pudesse ter relacionamento com Deus. Eu não vejo, eu não percebo, eu não estou com Ele. Ora, que significado tem Cristo para mim? Pai, Filho, Espírito Santo? Nenhum. Então eu vivo afastado. Por que que eles estão afastando-se de Jerusalém? Porque eles não veem sentido em estar mais em Jerusalém. Por quê? Porque Cristo está morto. E deixa eu falar algo para você. Se Cristo está morto para você, não tem sentido você rezar. Se Cristo está morto para você, não tem sentido você ter fé. Se Cristo está morto para você, não tem sentido você ir para a missa. Se Cristo está morto para você, não tem sentido você se confessar. Se Cristo está morto para você, não tem sentido a gente vir para a Canção Nova. Se Cristo está morto, nós estamos perdendo tempo aqui. Diga: Cristo não está morto. E quem vai falar isso é Paulo. O que atraiu essa juventude inteira, que nem está cabendo aqui no rincão da Canção Nova, não é um Cristo morto, é um Cristo vivo. Abra, deixa em Lucas 24, não tire de Lucas 24. Agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Eu quero que você leia comigo. Repete comigo. 1 Coríntios 15, 14. Repete bem alto, bem alto. Se Cristo não ressuscitou... Esse é o alto de vocês? Diga: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. A Bíblia está dizendo que se Cristo não ressuscitou, não tem para que o Frei Gilson vir aqui pregar. Frei Gilson só veio aqui pregar, e todos os padres pregadores, só porque Cristo está vivo, vivo, vivo. Se Cristo não está vivo, é vã essa pregação que eu estou fazendo, e é vã a sua fé. Estamos perdendo tempo. E por isso os discípulos de Emaús estão se afastando. Eles não veem mais sentido. Cristo está morto. Não, Cristo não está morto. Um grande filósofo que nós todos temos que estudar nas nossas escolas, conhecidíssimo, disse que Cristo estava morto. O famoso Nietzsche. Deus está morto. O nosso mundo, não nos enganemos, ainda hoje, muita gente acredita que Deus está morto, ou vive como se Ele estivesse morto. Sim ou não? Então nós podemos viver uma fé em Cristo como se Ele estivesse morto. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve:
Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Assim é os discípulos de Emaús, eles pareciam estar vivos, mas na verdade eles estavam mortos. Muitas vezes a sua fé é assim: você parece estar vivo, mas você está morto. Olha para quem está do seu lado e diga: cuidado para não parecer vivo e estar morto. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 18. Marcos capítulo 8, versículo 18. Tendo olhos não vedes, Jesus falando. Porque depois nós vamos ver que os discípulos de Emaús não enxergavam Jesus. Mas como assim? Vocês têm olhos e não vedes? Tendo olhos e não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais mais? Assim está os discípulos de Emaús. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 15. Mateus capítulo 13, versículo 15. Porque o coração deste povo se endureceu. Discípulos de Emaús. E você vai se colocando nos discípulos de Emaús. O coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Vamos ver que Jesus vai falar com eles. Eles não conseguem entender que é Jesus. Nós vamos ver que Jesus vai aparecer para eles. Eles não vão ver Jesus. Então, por quê? Porque vocês endureceram o coração de vocês. Olham com os olhos, mas não veem. Ouvem com os ouvidos, mas não ouvem. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os saiba. Você está compreendendo, sim ou não? Diga comigo: às vezes a gente não consegue ver as coisas de Deus. Às vezes a gente não consegue ouvir as coisas de Deus. E por que a gente não consegue muitas vezes enxergar as coisas de Deus? Porque nós endurecemos o coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em 1 João. 1 João capítulo 2, versículo 16. Muitos endurecem o coração por causa dessa palavra. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, ou melhor, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ou seja, quando você começa a ter uma vida mundana. E o que é uma vida mundana? Afastado de Jerusalém. Você começa a não mais escutar Deus, e você consegue não mais ver Deus. E por que você não consegue mais ver? Porque os teus olhos estão cheios de concupiscência. Porque os teus ouvidos estão cheios de concupiscência. Então você começa a não compreender a palavra de Deus. Vocês vão perceber que os discípulos de Emaús não compreendem o que aconteceu. Eu quero que você entenda uma coisa: você precisa compreender que Cristo morreu por você, ressuscitou por você e derramou o Espírito Santo sobre você. Se você não compreender esse mistério da centralidade da nossa fé, você não vai ter uma fé verdadeira. Você não vai conseguir permanecer em Jerusalém. Você precisa ter uma compreensão clara: Cristo veio para este mundo para morrer e ressuscitar por mim. É uma experiência pessoal. Diga comigo: eu preciso fazer essa experiência pessoal. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios. 2 Coríntios 4:4.
Por que os discípulos de Emaús não entendem? Por que nós muitas vezes não compreendemos as coisas de Deus? 2 Coríntios 4:4. Para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou, a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho. Repete comigo essa palavra. Para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou. O Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que você não compreende as coisas de Deus? Porque o Deus deste mundo obcecou você. Por que você não compreende as coisas de Deus? Aqui a palavra deixou claro: para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou, a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho. Santo Agostinho: esses discípulos de Emaús precisavam de instrução, precisavam de compreensão. Mas eles vão precisar de tempo para aprender o que Jesus vai ensiná-los. E muitas vezes o nosso processo de conversão leva tempo. O meu processo de conversão não foi num único PHN. Precisei de vários PHNs. E não só PHNs, eu precisei de PHNs, adorações, santas missas, confissões, direções, leituras e um monte de outras coisas. Não é uma coisa só, é um processo. Porque quando Deus deste mundo nos cega a inteligência, a luz do Evangelho, é difícil abrir de novo a inteligência para as coisas de Deus. Agostinho diz: nós, disseram eles, tínhamos esperança de que ele fosse o que haveria de redimir Israel. Olha os discípulos de Emaús conversando. Nós tínhamos esperança que ele ia redimir Israel. Ó, meus caros discípulos, Agostinho pergunta: tinhas esperança? Agora não tens mais? Olhai, Cristo está vivo. Estará a esperança morta em vós, se Cristo está vivo? Certamente Cristo está vivo. Cristo vivo encontrou corações de seus discípulos mortos. Olha que bonito pensamento de Agostinho. O Cristo vivo encontra corações mortos. Eu quero dizer que hoje aqui, o Cristo vivo está encontrando muitos corações mortos. Mas quando ele encontra um coração morto, ele vai ressuscitar este coração morto. Diga comigo, Cristo vivo encontrou o coração dos discípulos de Emaús mortos. Santo Agostinho continua: ele caminhava com eles pela estrada como um companheiro, sendo ele mesmo o condutor. Olha, Jesus mesmo conduzia eles. Claro que ele era visto, mas não reconhecido. Então os discípulos de Emaús viam Jesus, mas não reconheciam Jesus. Por quê? Porque seus olhos estavam impedidos. Como ouvimos, para que não o reconhecessem. Não estavam impedidos de vê-lo, mas estavam retidos para que não reconhecessem. Então eles viam, mas ao mesmo tempo não viam. Então tem gente que está na igreja, mas ao mesmo tempo não está na igreja. Tem gente que até se confessa, mas na verdade não se confessou, porque não se confessou direito, não viu nada. Tem gente que até vai para a missa, mas não vê nada. Assim, irmãos e irmãs, Agostinho continua: mas onde o Senhor quis ser reconhecido, nós vamos ver no final do Evangelho, aonde que ele quis ser reconhecido?
no partir do pão. Eu quero que você já guarde isso no começo dessa pregação, porque é assim que nós vamos terminá-la. Diga comigo: Cristo quis ser reconhecido no partir do pão. E eu já pergunto para vocês: aonde acontece o partir do pão na Igreja Católica Apostólica Romana? Aonde acontece o partir do pão na Igreja Católica Apostólica Romana? Cristo quis ser reconhecido na missa, na comunidade. Agostinho continua: estamos seguros, não há por que temer, partimos o pão e reconhecemos o Senhor. Foi por nosso bem que Ele não quis ser reconhecido em nenhum outro lugar senão ali, porque não veríamos na carne, mas haveríamos de comer a sua carne. Aí Agostinho já começa a falar: Jesus queria que eles o reconhecessem no partir do pão. Tinha um interesse também de Cristo que fosse ali que eles abrissem os olhos. A ausência do Senhor, na verdade não é ausência. Tende fé, e aquele que não podeis ver está convosco. Aqueles dois, mesmo quando o Senhor falava com eles, não tinham fé, porque não criam que Ele ressuscitara, não tinham esperança de que Ele pudesse ressuscitar, tinham perdido a fé, tinham perdido a esperança, caminhavam mortos com Cristo vivo. Repete comigo: caminhavam mortos com Cristo vivo, caminhavam mortos com a própria vida, porque diz a palavra que Cristo é a vida caminhava com eles, mas eles caminhavam mortos com a vida do lado deles. Você não pode caminhar morto se a vida está contigo. Amém? Diga: eu não posso caminhar morto, porque o Cristo vivo está comigo. Jesus está falando do partir do pão. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 54. João capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Ó que bonito. E eu o ressuscitarei no último dia. Então quem caminha com Cristo na Eucaristia, quem come a carne do Senhor é vivo. Quem comunga Cristo recebe vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Amém? Voltemos para Lucas. Lucas 24, de 15 a 17. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Então Jesus se aproximou deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como é que estavam os olhos deles? Vendados, e não o reconheceram. Perguntou-lhes então, Jesus pergunta para eles: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Que coisa bonita, Jesus vai ao encontro dos dois. Jesus está vendo que eles estão tristes, porque se você se afasta da igreja, é uma vida triste. Se você se afasta da comunhão dos apóstolos, você vai viver uma vida triste. Se você se afasta de Jerusalém, você vai viver uma vida triste. Se você não acredita que Cristo está vivo, a sua vida é triste. Eu estou errado? Santo Agostinho diz: o mestre caminhava com eles na estrada, ele próprio era o caminho. Lembra João capítulo 6, versículo 14? Eu sou o caminho. Jesus vai caminhando com eles, mostrando que eu sou o caminho. Vocês não podem se afastar de mim. Eu sou o caminho. Mas eles trilhavam outro caminho. Encontrou-os, pois, desviados do caminho. Então como é que Jesus encontra os discípulos de Emaús? Desviados. Diga comigo:
Cristo é o caminho. Então deixa eu falar para você, jovem. Só tem um caminho. Eu sei que o mundo não gosta de ouvir isso que eu falo, mas eu estou falando de Bíblia. Eu não preciso que o mundo queira entender o que eu estou falando. Eu prego para aqueles que querem abrir o coração a essa palavra. Mas para a Sagrada Escritura que eu leio, que está em suas mãos, só existe um caminho. Não é dois, não são três, não são quatro, não são cinco. A Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 14: eu sou o caminho. O único caminho que existe é Jesus Cristo. Único. Mas você é obrigado a entrar nesse caminho? Você é obrigado? Não, você não é obrigado. Só que se você não entrar neste caminho, você vai fazer um caminho diferente. E você então está se desviando de Cristo. É o que Santo Agostinho está falando dos discípulos de Emaús. Eles não estavam mais no caminho, eles estavam desviados do caminho. Afinal, Agostinho continua: quando estava com eles antes da paixão, predisse tudo, que ele sofreria, morreria, ressuscitaria ao terceiro dia. Ele predissera tudo, mas sua morte apagara aquilo de sua memória. E então aqueles discípulos ficaram tão abalados ao vê-lo pendurado na cruz, que esqueceram o seu ensinamento. Não esperavam que ele ressuscitasse, nem se lembraram de que ele prometera. A tristeza tomou conta do coração deles, sendo que Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga comigo: o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Se você for um cristão de verdade, você nunca fica triste. Se você for um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, você nunca fica triste, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, todos os jovens que vieram para cá vão sair com a alegria do Espírito Santo. Você vai chegar com uma alegria tão grande em casa que seus pais ficarão admirados, seus vizinhos ficarão admirados, seus amigos ficarão admirados. E você fez o que para essa alegria? Bebeu muito? Fumou muito? Não, você comungou muito da palavra de Deus e do corpo de Cristo, e você ficou alegre. Você bebeu do Espírito Santo. Porque os jovens do mundo de hoje acham que alegria se vem através de muito vinho. E a Bíblia diz para você: não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos do Espírito Santo. Quando você se embriaga do Espírito Santo, você se enche da alegria de Deus, a alegria verdadeira, a alegria do Espírito. É isso que você veio buscar? Eles não trilhavam o caminho. Eu quero até me corrigir, eu falei que eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 6,14, mas é o contrário. Ou melhor, deixa eu conferir aqui, né? Porque parece que é João 14,6. João 14,6. Eu errei mesmo. João 14,6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Diga comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então diga comigo: eu não posso desviar do caminho que é Jesus. Por isso você não pode abandonar a igreja. Jesus pediu para você: permaneça em Jerusalém, permaneça no fundamento dos apóstolos. Jesus falou para os apóstolos: quem vos recebe, a mim recebe. Eu quero que você agora abra essa palavra que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Eu quero que você repita comigo bem alto essa palavra: não abandonemos a nossa assembleia. Mais alto: não abandonemos a nossa assembleia. Diga comigo: não abandonemos a igreja, como é costume de alguns, mas admoestamo-nos
mutuamente, e tanto mais quando vedes aproximar-se o grande dia. O grande dia da volta de Cristo está chegando. Você não pode se afastar de Jerusalém. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: é uma palavra para você hoje. Você não pode abandonar a assembleia. Você não pode abandonar a igreja, como alguns costumam fazer. Não seja Maria vai com as outras. Você cantou antes da minha pregação que aqui é o seu lugar. Amém? Diga: aqui é o meu lugar. Aleluia. Agostinho está dizendo que eles se esqueceram da doutrina de Cristo. Diga comigo: se esqueceram da doutrina de Cristo. Abra sua Bíblia em 2 João. 2 João, capítulo 1. Na verdade, a carta de 2 João não tem nem capítulo, é só o versículo 9. Então não fala-se capítulo, só basta falar versículo 9. 2 João, versículo 9. 2 João, versículo 9. Eu quero que você repita comigo: todo aquele que caminha sem rumo. Os discípulos de Emaús estão sem rumo, sim ou não? Você já ficou sem rumo na vida, sim ou não? Talvez está muita gente aqui sem rumo, não tem problema não. Vamos aprumar isso aí. Leia aí comigo, de novo, repete comigo: todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Está claro ou não está claro? Fala para a pessoa que está do seu lado: não tem jeito de a gente escapar. Se a gente não permanecer na doutrina de Cristo, a gente não vai ter Deus. Eu quero que você aplaude essa palavra. Por isso, agora abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Já que a palavra disse para nós: todo aquele que vai além, olha lá, os discípulos de Emaús estão indo além, e não permanece na doutrina de Cristo, não possui a Deus. Quem permanece na doutrina, este possui tanto o Pai como o Filho. Então eu só posso permanecer em Deus se eu permanecer na doutrina de Deus. Os discípulos de Emaús não estão permanecendo na doutrina de Deus. É por isso que Hebreus capítulo 2, versículo 1 vai dizer o seguinte: por isso é necessário prestarmos a maior atenção à mensagem que temos recebido. Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa prestar atenção à mensagem que você está recebendo agora. Diga para ele: para não acontecer que nos desviemos do caminho reto. Ficou claro, sim ou não? Presta atenção nessa palavra para você não se desviar do caminho reto. E qual é o caminho reto? João 14:6. Jesus. Diga: o caminho reto é Jesus. O caminho certo é Jesus. É nesse caminho que eu vou permanecer até o fim. Eu estou pregando aqui hoje para encontrar um dia vocês no PHN do céu. Porque um dia nós vamos ter que girar a camiseta no céu. Que adianta girar a camiseta aqui, meu filho, ó, e depois no céu não girar nada? Que adianta trocar a camiseta aqui e não se encontrar lá no céu? Diga para quem está do seu lado: eu vou girar a camiseta aqui.
mas porque eu tenho esperança de que um dia nós vamos girar junto no céu. E Peter, não é à toa que quando se gira a camiseta se canta a música que fala: o meu lugar é o céu, porque o lugar de girar a camiseta verdadeiro e real é lá que nós vamos ter que girar. Tá claro, sim ou não? Podemos continuar? Volta para Lucas 24. Vamos ler agora do versículo 18. Faz silêncio. Se tem alguém falando do seu lado, pede para fazer silêncio. Deixa que os guardas vão trabalhando, os bombeiros vão trabalhando, e você fica prestando atenção na palavra. Você não vai resolver nada. A gente não vai resolver nada. A gente não tem capacidade para isso. Eu estou cumprindo minha missão, você cumpre a sua missão e eles vão cumprindo a deles, ok? E Deus está cuidando de tudo aqui. Deus está cuidando de tudo. Você foca na palavra. Tem gente cuidando de outras coisas para nós. Lucas 24, 18 a 24. O que está escrito aí? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, aos quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram até o sepulcro e acharam assim como as mulheres viram dito, mas a ele mesmo não viram. Eles estão falando com quem? Com Cristo vivo, mas eles estão mortos. Você está entendendo essa palavra, sim ou não, irmão? Vamos ler do versículo 25 ao 27. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência. Ó gente sem... Diga isso para quem está do seu lado, para ver o que ele vai achar quando você falar isso. Fala aí para quem está do seu lado: ou sem inteligência. Se você fosse usar outras palavras, o que você diria? Burro. Lento. Anta, sei lá. Lerdo. Coloca a mão na sua cabeça. O processo da conversão acontece muito aqui. Não é só aqui. Mas a fé precisa passar pela sua inteligência. Principalmente você que é jovem, no mundo de hoje que a gente vive, quantos pensamentos contrários à fé? Quantos pensamentos contrários a Cristo, sim ou não? Então Jesus está olhando para eles: vocês não têm inteligência? Vocês têm inteligência? Porque talvez, jovem, você tem inteligência, pode tirar a mão da cabeça? Talvez você tenha inteligência para matemática, talvez você tenha inteligência para história, talvez você tenha inteligência para psicologia, talvez você tenha inteligência para música, talvez você tenha inteligência para advogar, talvez você tenha inteligência para muita coisa, mas para a Bíblia você não sabe nem onde está o livro que eu estou pedindo para você abrir.
Às vezes você é capaz de ver um processo difícil de advocacia, ou seja, você tem inteligência para aquela coisa, mas você não tem inteligência para as coisas de Deus. Aqui eu estou falando da inteligência das coisas de Deus, e não é uma inteligência de teologia, de alguém muito, esse é sabedorzão, não, é mente aberta para ouvir a palavra de Deus. A sua mente está fechada, porque o Deus deste mundo obcecou você, obcecou o seu entendimento. Agora bate na sua testa e fala: abre a minha inteligência para ouvir a tua palavra, para entender a tua palavra. Pode bater na testa do outro devagar. Fala: abre essa inteligência, Senhor. Leia aí comigo a palavra de Deus. Lucas 24, 25. O que está escrito aí? Lucas 24, 25. Jesus disse-lhes: ó gente sem... como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Preste atenção, agora Jesus começa a explicar as escrituras para esses dois, desde Moisés, os profetas, os salmos. Eu quero que eu te pergunto uma coisa: você quer aprender de Jesus, sim ou não? Não vai ter outro caminho, não existe outro livro para você ler. Você vai ter que ter as escrituras nas suas mãos. Onde se conhece Cristo é através das escrituras. É por isso que eu estou nessa pregação usando as escrituras. Eu não posso trazer outro livro aqui para você conhecer Cristo. Posso usar, estou usando os padres da igreja, eu posso usar livros de santos, eu posso usar, mas cuidado, o livro substancial, essencial para eu conhecer Cristo é as Sagradas Escrituras. E é uma vergonha você que tem o último iPhone, mas não tem uma Bíblia na sua casa. O último iPhone você tem, mas a Bíblia não tem. Eu tenho aplicativo, falei, não, tenho um aplicativo também, mas Bíblia na mão, na mão, saber ler, e inteligência, abre meu coração para essa palavra. Levanta essa palavra aí, você que está com a palavra na mão, levanta, e dá um grito para a palavra de Deus, aplaude a palavra de Deus. Suas mãos agora têm palavra de salvação, palavra de vida eterna. É palavra do Frei Gilson, é palavra de Deus. Amém? Escuta, Agostinho diz: então ele começou a expor as escrituras para ajudá-los a reconhecer a Cristo precisamente no ponto em que o haviam abandonado. Abriu-lhes as escrituras para que compreendesse que se ele não tivesse morrido, ele não poderia ser o Cristo. Cristo então foi explicando tudo para eles. Ainda assim, mesmo Jesus explicando as escrituras, Agostinho diz, mesmo assim, não reconheceram a presença de Jesus. Tem gente que fica ouvindo a gente pregar, ouvindo as escrituras, e mesmo assim, não reconhece a presença de Jesus. Os discípulos de Emaús estão ouvindo as escrituras, mas eles ainda não reconhecem a presença de Jesus. Porque eles são tardos de coração, eles são sem inteligência. Então coloca a mão no seu coração e diga: eu não posso tardar esse coração. Em outras palavras, você está lerdo, você está demorando, meu filho. Então você assiste um filme e uma série, logo você se conecta, logo você se emociona, logo você chora, logo você ri, logo você está comendo pipoca, logo você está conversando com todo mundo sobre aquele filme. Você não foi lerdo para entender aquele filme. Você não foi lerdo para entender aquela série. Vai quando pega a Bíblia, vai quando ouve a palavra de Deus, é lerdo para crer.
é lerdo para acreditar, é tardo de coração. Demora anos e anos para aquela palavra entender o que significa e colocá-la na minha vida. Você está entendendo? Sem inteligência, lerdo de coração, tardo de coração. Acelera, meu filho, esse coração para as coisas de Deus. Nós vamos chegar agora nisso. Deixa o teu coração arder pela palavra de Deus. Santo Agostinho, preste atenção. Tudo que lemos na Sagrada Escritura para nossa instrução e salvação exige ouvido atento. Repete comigo o que Agostinho acabou de dizer. Tudo que lemos na Sagrada Escritura para nossa instrução e para nossa salvação exige ouvido atento. Agostinho continua, tudo nessas escrituras fala de Cristo, tudo que está aqui fala de Cristo, tudo, Antigo Testamento e Novo Testamento, tudo, mas apenas para aqueles que têm ouvidos. Você está entendendo, sim ou não? Tudo aqui fala de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Não, mas Gênesis não fala de Cristo, fala. Só você abrir sua inteligência. Diga comigo, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Cristo. Somente para os que querem ouvir. Para quem não quiser ouvir, não vai conseguir enxergar Cristo nas Escrituras. Portanto, Agostinho diz, oremos para que Ele, Jesus, abra as nossas mentes. Oremos para que Cristo abra as nossas mentes, amém? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas eles têm o espírito embotado, até o dia de hoje, permanece o mesmo véu na leitura do Antigo Testamento, sem lhe ser tirado, porque só em Cristo ele é removido. Então você lê a Escritura, mas tem um véu no seu rosto, porque o véu da Escritura só é tirado quando você tem Cristo. 2 Coríntios 3, de 15 a 16. Eu não vou pedir mais para você abrir, porque o nosso tempo está acabando. Até o dia de hoje, quando se lê Moisés, um véu cobre-lhes o coração. Quando porém se converte ao Senhor, o véu será tirado. Diga comigo, até o dia de hoje, quando se lê Moisés, um véu cobre-lhes o coração. Quando porém se convertem ao Senhor, o véu será tirado. Qual é o segredo para eu entender as Escrituras? Querer converter o coração a Cristo. Amém? Abra agora a sua Bíblia, eu preciso que você abra aqui. Atos, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30, ou versículo 29, Atos capítulo 8, versículo 29, o Espírito disse a Filipe, aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia, veja, o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe, porventura entendes o que estás lendo? Veja, alguém estava lendo a Bíblia, alguém estava lendo a palavra de Deus, alguém estava lendo a Sagrada Escritura. Você entende o que você está lendo? Versículo 31, respondeu-lhe, eu quero que você diga comigo, como é que eu posso se não há alguém que me explique? Jovem, para você entender as Sagradas Escrituras, alguém precisa ensinar para você. E para nós católicos, quem ensina a gente a ler a Bíblia é a nossa Igreja Católica Apostólica Romana.
É por isso que eu estou trazendo aqui os padres da igreja, porque eles nos ensinam a ler as Sagradas Escrituras. E diga então comigo, como é que eu vou entender a Bíblia? Se não tem quem me explique. Então, Santo Atanásio diz assim: ele não se envergonhou de confessar sua ignorância, esse eunuco, e suplicou ser ensinado. Aquele que se fez discípulo foi dado a graça do Espírito. Mas quanto aos judeus que persistiram em sua ignorância, como diz o provérbio, vê-los à morte, pois o insensato morre em seus pecados. Ou seja, esse homem quer aprender. Como é que eu vou aprender se não tem quem me ensine? São João Crisóstomo diz: muitos tolos reagem, preferindo muitas vezes permanecer em perpétua ignorância, por vergonha de admitir a própria ignorância e ter de aprender com aqueles que podem instruí-los. Ou seja, tem gente que quer permanecer na própria ignorância por orgulho, por vaidade. Você tem que ter a humildade de dizer: eu não sei, eu preciso aprender. E é por isso que você está aqui hoje com a Bíblia nas suas mãos, dizendo: eu quero aprender. Quem quer aprender a palavra de Deus aqui hoje, diga: eu quero. Voltemos a Lucas. Lucas 24, de 28 a 29. Aproximaram-se da aldeia por onde iam, e ele fez como que quisesse passar adiante. Jesus então tinha explicado as Escrituras para eles, e agora Jesus fez como se fosse embora. Fingiu. Mas eles forçaram-no a parar e disseram: fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Então entrou com eles. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, sim ou não? São Gregório Magno diz: Jesus fingiu que ia mais longe, porque ainda era como que um estrangeiro no coração daqueles homens. No coração dos discípulos de Emaús, ele ainda era estrangeiro. Eles não estão vendo Jesus, eles não estão reconhecendo Jesus. Então Jesus finge que vai adiante, porque tinham pouca fé no Salvador. Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abra a porta da sua casa, eu vou entrar na sua casa. Eu ainda sou um estrangeiro. Jesus é um hóspede na sua casa? Jesus é um estrangeiro na casa do seu coração? Ou Jesus é um morador do seu coração? Diga comigo: no meu coração, Jesus não é estrangeiro, Jesus é morador. Ah, que palavra linda. Diga: Jesus é morador. Jesus mora na minha casa. Amém? O que eles estão pedindo para Jesus? Fica conosco, Senhor. E agora eu quero que todos nós nos lembremos de uma oração tão bela, do grande, que eu sei que vocês amam ele, do grande Padre Pio de Pietrelcina. Eu quero que todo mundo, com muito amor no coração, deixe o seu coração abrasar agora. Coloca a mão no seu coração e você vai repetir comigo: fica comigo, Senhor, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente eu posso te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem ti eu perco o fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo, para me mostrar a tua vontade. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz e te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, por mais pobre que seja minha alma, quero que ela se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor
Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida está passando, a morte está chegando, o julgamento está chegando, a eternidade se aproxima. Preciso de Ti para renovar minhas energias, e não parar no caminho, e não me distanciar de Jerusalém. Está ficando tarde, a morte avança. Eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Ó, quanto eu preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio, neste mundo que eu vivo num vale de lágrimas. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de Ti. Faze, Senhor, que eu Te reconheça, como Te reconheceram Teus discípulos, ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte, eu quero estar unido a Ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Eu não Te peço consolações divinas, porque não as mereço. Apenas Te peço o presente da Tua presença. Ah, isso eu Te suplico. Fica comigo, Jesus, pois só é a Ti que eu procuro. O Teu amor, Tua graça, Tua vontade, Teu coração, Teu Espírito, porque Te amo. E a única recompensa que Te peço é de Te amar sempre mais. Com este amor resoluto, desejo amar-Te de todo o coração, enquanto estiver na terra, para continuar a Te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém, 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 amém. Faz festa para essa oração tão linda que você rezou agora. Vamos terminar de ler o texto. Lucas 24, versículo 26 até o versículo 35. Lucas 24, de 28 a 35. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar e disseram: fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos. Quando é que abriram os olhos deles? Na hora da missa. Se você é um verdadeiro católico, um católico nunca pode estar longe da missa. A missa é o lugar onde a gente encontra Jesus. O documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, número 11, diz: a Eucaristia na Igreja Católica é a fonte, é o ápice de toda a vida cristã. É a fonte, é o ápice de toda a vida cristã. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se
nos abrasava o coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Não abrasava o seu coração, Cleofas, quando Ele falava das Escrituras? Levantaram-se. Aliás, vou deixar isso aqui um pouquinho mais para o final, porque eu só quero... Meu tempo está... Meu Deus do céu, meu tempo foi-se. Eu só preciso que você entenda o que é esse arder o coração. Preste atenção nessa palavra. Santo Agostinho: não ardia o nosso coração dentro de nós quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos abria as Escrituras? Será que o seu coração ardeu hoje enquanto os pregadores pregavam a Escritura, sim ou não? Agostinho diz, preste atenção: ardamos o coração então, para não arder com o fogo com o qual os demônios vão arder. Ou o seu coração arde com a palavra, ou o seu coração vai arder com o fogo dos demônios, segundo Santo Agostinho. Sede abrasados com o fervor da caridade, para vos diferenciardes dos demônios. Esse fervor vos impulsiona para o alto, vos eleva para o alto, vos conduz ao céu. Então que fervor é esse que arde o coração quando a gente escuta a Escritura? É o fervor que te leva para o alto, é o fervor que te coloca no céu. Não é o ardor dos demônios, é o ardor do Espírito Santo. Quaisquer as aflições que sofrais na terra, por maior que seja a opressão que o inimigo faça pesar sobre os corações cristãos e tente derrubá-los, o fervor do amor busca as alturas. Então, eles deixaram-se abrasar o coração. Os seus olhos se abriram. E eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Os discípulos de Emaús estavam distantes. 70 estádios. Não entendiam as Escrituras. Não entendiam a morte. Não entendiam o sofrimento, não entendiam a ressurreição, não compreendiam Cristo. Os discípulos de Emaús estavam cegos, surdos, lentos para crer, mas Cristo se aproximou deles, catequizou eles, aqueceu de novo o coração deles, e diz a Bíblia que nós lemos agora: não ardia os nossos corações. Eu quero que o coração de muita gente aqui arda outra vez pelo Santíssimo Sacramento, arda outra vez pelas Sagradas Escrituras, arda outra vez pela presença do Senhor. O seu coração vai arder de novo pela presença do Senhor. Seus olhos vão se abrir, a sua inteligência vai se abrir, e eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Que a maior experiência que você faça na sua vida cristã, no seu PHN, em qualquer lugar que você esteja, dentro da igreja, tem que ser, a maior experiência nossa é numa missa, ao partir o pão. Não, você não vai fazer a maior experiência hoje no show do Frei Gilson hoje à noite. Hoje você vai fazer a maior experiência da sua vida na missa de hoje à tarde. Se quando parte aquele pão, veja, quando lê as Escrituras na missa, quando o padre prega na missa, o teu coração tem que arder. E quando se parte o pão na missa, você tem que falar: é o meu Jesus vivo e ressuscitado aqui diante dos meus olhos. Eu não estou sozinho, eu não estou triste, eu tenho esperança. Eu vou seguir esse caminho. Amém? Para terminar, o que está escrito na sua Bíblia? Em Lucas 24, versículo 33. O que está escrito aí? Levantaram-se na mesma hora. Eu quero que vocês todos se levantem agora, na mesma hora, bora.
Levanta com a Bíblia na mão, levanta com a Bíblia na mão. Levantaram-se, bem alto, levantaram-se para fazer o quê? Para ir para o shopping? Para a praia? Para o mundo? Para que eles se levantaram? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Voltaram a Jerusalém. Voltaram para a igreja. Ah, que coisa linda. Atos 1:4, não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. No mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 70 estádios. Eles estavam distantes. Eles se levantaram imediatamente. Eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para a igreja. Eles voltaram para os apóstolos. E agora, eu quero que a gente termine essa pregação lendo o Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22. Eu disse para você que eu li ela no início, mas que você só ia entender ela agora. Consequentemente, já não sois hóspedes, nem peregrinos, discípulos de Emaús, vocês são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Volta para Jerusalém. Vocês, discípulos de Emaús, são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Frei Gilson, você está no fundamento dos apóstolos e profetas. Você que está aqui neste PHN, você está no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E sabe qual é a pedra angular da nossa igreja? Não é homem nenhum. O fundamento da nossa igreja é aqui, olha, tendo por pedra angular o próprio Jesus Cristo. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Entra na estrutura de Jerusalém, entra no edifício de Jerusalém, entra no templo de Jerusalém e não saia mais. Diga comigo: Jerusalém é o meu lugar. Ergue teus braços e diga: eu vou voltar para Jerusalém. Só precisa voltar quem saiu. Então se você saiu, você volta. E se você está, você não sai. Então tem uns aqui que precisam dizer assim: eu vou voltar para Jerusalém. E alguns aqui precisam dizer: eu nunca vou sair de Jerusalém. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Confessavam com grande dor tudo que se passou. E jamais esperavam. E jamais esperavam encontrar o Senhor. Dê a mão para quem está do seu lado. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz. O que o som da voz dele fazia? Abraçava os seus corações. E o que eles diziam? Vai, fala, vai. E dizia